No vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, tô começando em um lugarzinho bem diferente, bem turístico aqui na Itália, na Piazza San Pietro, no Vaticano, para poder começar a contar para vocês as formas de se morar legalmente aqui na Itália. Quando se decide sair do Brasil e encarar, a mudança de país, entra também a questão mais importante: como é que eu vou me regularizar nesse país? Hoje eu vou falar sobre a questão da Itália e como que funciona aqui. Eu vou dar 10 tipos de vistos para vocês morarem legalmente aqui na Itália. Por isso, já vai deixando aí o seu like. Se você chegou agora e não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações. Tem vídeo novo para vocês toda semana aqui, tá? Vou deixar o meu arroba do Instagram, que lá eu mostro o meu dia a dia aqui na Itália. Então, se você se interessa e gosta de ver conteúdos como esse, corre lá no meu Instagram para poder me acompanhar por lá também. Então vamos lá para o ponto que mais interessa, gente? O primeiro visto é o mais usado, que é o visto de turismo. Sim, todo brasileiro tem direito a vir para a Itália e todos os países do espaço Schengen somente com o passaporte brasileiro. E aí na hora que você chega na imigração, eles vão carimbar o seu passaporte, dando a sua entrada no espaço Schengen, e aí você tem direito a ficar aqui 90 dias legalmente, ou seja, você pode viajar por toda a Itália, por várias cidades lindas daqui e também por alguns países aqui da Europa que fazem parte da União Europeia. O segundo visto é o visto de estudante. Então, toda pessoa que quer vir estudar na Itália deve procurar o consulado mais próximo da sua casa, o consulado italiano, e terá um custo de 50 euros. E ali você vai ter que comprovar a sua matrícula, no curso, e também meios de se sustentar aqui na Itália. Uma outra opção para se legalizar aqui na Itália é o visto como trabalho autônomo. Dentro desse visto tem várias opções, porém não é um visto muito fácil de ser tirado. Já adianto que tem muita burocracia, além do autônomo ter que provar, a condição de trabalho. O próximo tipo de visto é o visto de trabalho subordinado, e dentro dele tem o trabalho subordinado jornalista e o trabalho subordinado marítimo. E para tirar esse visto exige um contrato de trabalho formal e ele tem um custo de 116 euros. Uma outra opção de visto para poder se legalizar aqui na Itália é o visto por adoção. E esse visto serve para pessoas que estão em processo para adotar uma criança italiana. E esse visto é completamente gratuito. Um outro tipo de visto é o visto de negócios. Nesse caso, se aplica o visto de turismo, que é válido por 90 dias, porque geralmente quem vem a negócios não utiliza mais do que o prazo de 3 meses. Mas caso exceda, esse prazo, tem que se procurar o consulado aqui e daí apresentar o contrato de trabalho e também um visto de trabalho. Assim se pode aplicar e ficar aqui legalmente. Uma outra forma de se legalizar aqui na Itália é com um visto de tratamento de saúde. No caso, você precisa apresentar uma prova, de que você vai fazer mesmo o tratamento para aquela doença, aquela enfermidade. E aí, no caso, você precisa de uma documentação médica expedida no país de residência, que no nosso caso é o Brasil. E esse visto tem um custo de 116 euros. Uma outra opção para se morar legalmente aqui na Itália é o visto por união familiar. E esse visto pode ser aplicado a cônjuges, a pais e a filhos que têm um parente que mora, que reside aqui na Itália. E esse visto pode ser comprovado através de certidões, que mostram que você tem vínculo com aquela pessoa. Uma outra forma de se legalizar aqui na Itália é por meio do visto religioso. Mas esse visto, ele só se aplica à pessoa religiosa, digamos assim, que no caso é padre, pastor, missionário, bispo. Esse tipo de pessoa tem direito a esse visto religioso aqui na Itália. Porém, é preciso comprovar o seguro-saúde,
a passagem de ida e volta e também comprovar meios, né, que você vai se sustentar aqui na Itália. E esse visto tem um custo de 116 euros. Uma outra forma de se legalizar aqui na Itália é por meio da cidadania. E todos os descendentes de italiano têm direito à cidadania, tá? E no Brasil são 30 milhões de brasileiros com descendência italiana. Então talvez você está assistindo esse vídeo e nem sabe que você é descendente de um italiano, tem direito a morar aqui legalmente, com tudo regularizado, e não tá sabendo, né? Então fica a dica aí, procura saber se você tem algum antenato. E aí é só você comprovar através de certidões, certidão de nascimento, de casamento e óbito dos seus antenatos, no caso, os italianos. E o processo de cidadania pode ser feito do Brasil, tá? Porém, tem uma espera de 6 a 12 anos. Mas também tem a opção de tirar a cidadania aqui na Itália, diretamente aqui da Itália. E aí tem uma média de 90 dias. 3 meses é o prazo aí para ficar pronta a cidadania aqui. Grande diferença, né? De 6 a 12 anos no Brasil. E aqui, em apenas 3 meses, você pode ter a sua cidadania na mão e morar regularmente. Bom, gente, então foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e espero, de certa forma, ter ajudado e esclarecido algumas dúvidas de vocês, né? E vocês viram aí que são inúmeras possibilidades de se regularizar aqui na Itália, tá? Essas foram só algumas, as principais que eu trouxe aqui para vocês. E a fonte de pesquisa eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês estarem lendo certinho com mais detalhes. Então quem quiser dar uma olhada é só clicar no link que vai estar aqui na descrição, tá bom? Então foi isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!